Enfim. Não é só um protesto, eu vi isso. Enfim, vamos continuar aqui no Ação Penal 503, 52, 63, 15, continuidade de depoimento do senhor André Gustavo Vieira da Silva. Senhor André, no processo aqui existe, no evento 1, anexo 25, umas notas fiscais. Eu vou lhe mostrar aqui. Aí é uma relação dos nossos fiscais, depois tem os nossos fiscais, essa empresa MP Marketing. Essa é a empresa de consultoria que o senhor se referiu? Exato, e foram essas as notas ao qual eu me referi ao senhor. Então, o senhor emitiu isso para, na esteira... A minha ideia era sugerir a Fernando Reis formalizar o recebimento, até porque também havia uma preocupação do próprio Mendini de que a gente tivesse muito cuidado com o recebimento para não ficar exposto. E essas notas foram, eu não entendi muito bem o motivo do cancelamento. O motivo do cancelamento foi o seguinte: a primeira, eu fiz uma nota com um histórico que ficou muito simplificada, apenas planejamento. Planejamento não justifica nada, é uma nota pobre do ponto de vista de histórico. Eu fiz uma segunda nota em que eu fiz um histórico um pouco mais robusto, se você olhar. Tinha passado, eu acho que uma mensagem, eu acho que me recordo ter passado uma mensagem talvez para Fernando, dizendo a ele que talvez eu estava com uma solução para tentar receber isso de uma forma legal e tal, através talvez de uma nota, e ele descartou isso 100%. Eu acho que não cheguei sequer a mostrar essa nota a ele. Posso ter mostrado, mas não tenho essa recordação exata. E aí, na própria sequência, eu vi que não havia caminho realmente de receber. Eu digo, esquece esse negócio. Aí o senhor cancelou. Cancela e vamos tentar receber por fora do jeito que ele está sinalizando. Mas e como é que, depois aquele tributo que o senhor recolheu, foram em cima dessas notas? Não, eu recebi em cima de pessoa física, de pessoa física. R$3 milhões que eu recebi. Eu não fiz recolhimento, até porque as notas foram canceladas ainda em 2014 ou 15. As notas são antigas e foram canceladas antigas. No evento 1, anexo 24, o Ministério Público juntou uma relatório de informação 94/2017, que supostamente aqui apontariam diversas ligações telefônicas entre o senhor e o senhor Aldemir Bendini. Aqui, na verdade, diversos números, o principal deles sendo esse que o senhor mencionou, do final 447, né? O senhor mantinha contato frequente com ele por telefone? Nós falávamos, mas é o que eu digo, nós falávamos mais por mensagem do que por telefone. Não disse hora nenhuma que não falava, não. Falava pelo telefone, cheguei a trocar talvez 1 ou 2 e-mails, mais besta, informação nada demais. E falávamos mais por aplicativo. Mas o Ministério Público chegou a apontar que 82 chamadas por telefone em que período entre começo de fevereiro de 2014 a fevereiro de 2017. Se divide em 3 anos, isso não dá nada, Excelência. Tá bom. Não é representativo em termos de volume. E o senhor falava também por telefone com o senhor Fernando Reis? Falei algumas vezes. Na realidade, Fernando usava muito pouco telefone, né? Na realidade, ele normalmente mandava muito a secretária dele, Roberta, ligar e agendar e marcar. Fernando falava mais presencialmente ou pela própria mensagem. Ele também usava o Wiki. E o senhor usava esse mesmo telefone? Na folha, no evento anexo 36, eu tenho aqui lá os comandos, segundo o Ministério Público, no âmbito interno da da Odebrecht, para realizar esses pagamentos de 3 milhões. E aqui a referência 100 Oceano, Rio, Lagoa, era isso? Senhas passadas, confere. Rua Sampaio Viana, 180. Apartamento 43. Esse é aquele flat que o senhor se reportou. Em nome do meu irmão. Eles utilizaram aqui o codinome Cobra para se referir a esses pagamentos aos, segundo o Ministério Público, o senhor Bendini. Isso foi passado ao senhor em algum momento? Eu tomei conhecimento disso na delação da Odebrecht. Eu não sabia desse codinome. No evento 1, anexo 21, há aqui algumas extrações de arquivos que foram retirados do seu
segundo o Ministério Público, do seu telefone, que estavam gravados em nuvem ou coisa parecida. Eu vou lhe mostrar aqui, eu pedi para o senhor ver se realmente se o senhor se recorda dessas mensagens e o que o senhor pode dizer a respeito delas. Esse ele tentou, que telefone que liga, nesse mesmo, eu acho que deve ser Fernando Reis, eu pedindo para Fernando Reis ligar para ele. Tá. E se o senhor se recordar das mensagens? Se o senhor não se recordar, o senhor diga que não se lembra. Essa aí, ligue para Silvana. Não me recordo, não sei Silvana quem é, se é a secretária dele. Não teria que passar o seu. Isso aqui talvez passando o telefone para alguém ligar para ele, mas sem fazer referência a quem é, fica difícil eu conseguir. O processo está pronto, vai para a diretoria terça para aprovar os pagamentos. Isso aqui pode ter sido alguma coisa da própria ETH que eu digo é agroindustrial, ou talvez a expectativa em relação ao agravo, porque ele tinha uma expectativa de resolver o assunto do agravo. Houve realmente um empecilho final ali que fugiu ao controle dele. Que agravo que o senhor está dizendo? Agravo regimental. Ah, tá. Agravo regimental não, agravo... Não é agravo não, cautelar. Bloqueio cautelar, sim, desculpa, tá certo. Bloqueio cautelar da Petrobras, né, para deixar claro. O mais discreto, Rosas, Café na 102. Por acaso acabei de lhe dizer que um dos encontros que a gente teve foi exatamente no Café na 102. Mas essa mensagem é da marcação desse encontro? É. Com o senhor Bendini? Exato. Importante agora é saber desse contrato. Está válido, foi aditado, os prazos estão todos estourados. Não saberia dizer. Essa última não saberia dizer, Excelência. No caso, ainda, no evento 1, anexo 22, o Ministério Público juntou extratos, segundo o Ministério Público, de arquivos ou mensagens que foram apreendidos no endereço, no telefone do senhor Aldemir Bendini, que se referiam a trocas de mensagens com o senhor. Eu vou lhe mostrar aqui, eu peço para o senhor olhar e o senhor ver se o senhor se recorda e se fizer algum comentário. Eu me lembro desse aqui, Dante Bolonha, Raquel Pita. Na realidade, essa Raquel, ela é casada com um amigo e eles estavam com um problema que eu acho que tinham derrubado a conta garantida da empresa deles, uma coisa desse tipo. E eu perguntei a ele se ele podia ajudar. O assunto sequer foi resolvido, inclusive. Tá. A ele, senhor Bendini. Essa questão aqui, participantes... Isso aqui eu acho que foi eu perguntando a ele, só quem tinha participado da licitação da Petrobras. Na realidade, nós não participamos. Nós não participamos, primeiro, porque exigia um capital social, um nível de documentação que a Arcos não se qualificaria. E aí eu disse a ele, como é que foi? Participou muita gente e tal, e ele passou a informação participante, nada... nunca tratei nada em específico nessa área, nem a Arcos nunca trabalhou para isso aqui. Bota no Brax que vai bem, não sei o que. Isso aqui é uma brincadeira com alguma coisa. E essa aqui o assunto que te falei da Proma aí, seu aí, convite número. Não, isso aqui é o seguinte. Na realidade havia a Petrobras sempre fez alguns eventos específicos no Nordeste. Uhum. Festival de cinema, festival de circo e tal. E eu tinha dito a ele, eu digo, rapaz, depois vê se tu consegue para mim o calendário de eventos, porque a gente tem uma empresa de promo, eu quero me habilitar para participar. E ele me passou essa mensagem, mas nós também não participamos de nenhuma, sequer desses processos que estão aqui. Me deu a nível me passou a nível de informação só. Por atenção.
Na primeira folha que ele mostrei, apenas tem uma mensagem aqui que o senhor não mencionou, que é André Gustavo, Q3, conjunto 10, casa 2, que é o endereço. Casa. Talvez tenha sido no dia que eu marquei alguma reunião e passei o endereço. Tá certo. Esses valores que o senhor afirma ter repassado ao senhor Aldemir Bendini, houve alguma testemunha disso? Alguém presenciou? Não. O senhor tem alguma prova, vamos dizer, dessa entrega? A minha relação com o Bendini sempre foi eu e Bendini. Uhum. Eu não conheço a secretária dele, eu não sei o nome da secretária dele, eu não sei o nome de nenhum assessor dele, tá certo? Conheci a mulher e a filha porque foram a Porto de Galinha, mas não conheço ninguém, não temos ninguém do nosso convívio social, a não ser uma pessoa que foi quem nos apresentou, que é um amigo comum. Tirando essa pessoa, eu não tenho nenhum. Às vezes em que eu fui para a reunião no Banco do Brasil, eu chegava, a placa do meu carro estava lá embaixo, eu entrava, quando subia a pessoa já sabia que eu estava ali, mandava eu subir, eu entrava na sala dele, ou seja, nunca houve o protocolo de eu me identificar, mandar um e-mail, solicitar uma reunião, nem nada. Mas o próprio Fernando Reis admite, e é verdade, ninguém marca a reunião como eu marcava, com a facilidade que eu marcava, seja na Petrobras, na minha casa, ou no Banco do Brasil, ou na própria Petrobras para ele, se não tivesse a condição ou habilitado por ele. Até porque não me consta nenhum em que ele me desabilitou em absolutamente nada. Quando o senhor prestou depoimento no inquérito policial, o senhor não relatou esses fatos, o senhor deu uma versão da consultoria, etc. O que fez o senhor mudar vamos dizer, de posição? Excelência, na realidade, primeiro, eu nunca tive numa circunstância como essa. Uhum. Segundo, o advogado, como eu lhe disse, que é meu advogado, que é meu amigo em Brasília, que é secretário da Receita, me orientou, num primeiro momento, a pagar o imposto e a defender a consultoria. Certo. Quando eu conversei com o doutor Diniz, e ele disse, André, a história não é bem assim, e você vai ter que tomar uma decisão, ou você banca isso, ou você assume a responsabilidade de ir por outro caminho e dizer a verdade e tal, e eu volto a reiterar que já antes do depoimento que dei a doutor Ataíde aqui, o meu advogado já sentou com ele antes do depoimento para dizer que eu iria colaborar. Perfeito. Então, isso foi uma decisão de colaborar para virar essa página. E o seu irmão, ele não tinha conhecimento da origem desse dinheiro, dos 3 milhões de reais que foi entregue? Não. O senhor nunca comentou que isso vinha dos acertos com o Bendini? Não. O meu irmão só tinha conhecimento de uma coisa que o senhor não citou e eu gostaria só de acrescentar. Na realidade, quando eu entrei na minha relação com o Bendini, eu disse a ele, poxa, Bendini, me ajuda nesse negócio de comunicação. Eu tenho minha empresa de comunicação que a margem, eu estou ajudando nesse episódio aí com o Odebrecht pela circunstância de conhecer as pessoas e ter conhecido você está confiando em mim. Eu queria trabalhar e tal. Ele fez, André, aqui no banco as licitações são feitas e ganha quem participa e tal. Aí eu tinha uma informação de que havia as empresas subsidiárias do banco que contratavam as empresas, até porque são capitais mistos, através de consultas que a gente chama consulta mais simplificada, chama 3 ou 4 agências, faz uma consulta específica e contrata a agência. E eu pedi a ele que ele desse uma olhada para ver de que forma eu poderia. E aí ele obrigado. E ele disse, olha, nós temos aqui 3 ou 4 subsidiárias, mas não gastam muito e tal, mas eu disse a ele, mas não me interessa, minha empresa é de porte médio, não é grande, qualquer contrato médio me interessa. E ele citou a Brasil Veículos, que era atendida por uma agência que atendia o Banco do Brasil, citou BB Previdência, mas que ele próprio disse que não investia nada. E ele disse, você podia de repente prestar lá na área de seguros. E eu disse, a área de seguro é uma área interessante para mim por um único motivo. Eu tenho justificativa para ir para lá. Eu atendi durante 6 anos a conta da Caixa Seguro. Fui eu que fiz a mudança da Caixa Seguro. Eu ganhei a licitação na Caixa Seguro. Eu tenho uma expertise no mercado para fazer o seguro. Então, ele disse, ok. Ele marcou uma reunião com o Alexandre Abreu, que era o braço direito dele no banco, ao qual ele próprio indicou para sucedê-lo quando deixou o banco, e doutor
Alexandre Abreu me recebeu, de fato disse que o assunto era resolvido lá na empresa, mas que eu procurasse uma pessoa chamada Benedito, que era o chefe da comunicação, que era uma pessoa alinhada com ele, com Bendini. O Benedito, por sinal, morreu há um ano atrás num acidente de barco, o barco virou, foi o próprio Bendini que me relatou inclusive isso. Disse que ele não sabia nadar, saiu para fazer um passeio de Mas lancha. esse assunto não tem a ver com esse aqui. Não, mas eu acho que está aí, de alguma forma foi perguntado a doutor alguma das testemunhas, eu acho que é o próprio Alexandre Abreu citou isso. Não, mas não, acho que não tem necessidade de entrar nesse fato Bom, específico. mas eu estou dizendo só para não ficar em aberto. Esses são os esclarecimentos do juízo, passou ao Ministério Público, se tem questões. Tem algumas questões pontuais, Excelência, mas antes de qualquer questionamento, eu quero só garantir a lisura do procedimento. O senhor André Gustavo, o senhor fez algum tipo de oitiva formal ou informal com o Ministério Público? Não. Com a pessoa de algum procurador da República? Não. Afora aquele seu depoimento Não. na polícia, na fase inquisitorial? Desde que eu cheguei a Curitiba no dia 27 de julho, eu só tive uma vez, que foi 27, 28, 29, acho que 30 ou 31, uma auditiva com o senhor e com os dois advogados e a escrivã, e de lá para cá nunca tive nenhum tipo de audiência com absolutamente ninguém. Ok. Nas reuniões que o seu advogado fez com o Ministério Público Federal, no qual se pleiteou um acordo, foi prometido a ele algum tipo de benefício pelo seu ato que o senhor está fazendo aqui hoje? Não. Ok. O senhor tem interesse de negociar com o Ministério Público afora essa questão ainda processual aqui hoje? Sim, eu acabei de colocar que aquilo onde de alguma forma meu nome for citado e aquilo que de alguma forma eu possa ter procedido de forma errada, é o que eu digo, não se faz justiça sem colaboração. É um contrassenso eu estar aqui colaborando e lhe dizer que não pretendo colaborar. O meu interesse é de colaborar na medida do possível. O senhor tem ciência que o seu depoimento hoje pode ter sido colhido aqui e mesmo assim o senhor não conseguiu um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal? Sim. Ok. Com relação ao próprio mérito da questão, são poucos esclarecimentos. Um deles o senhor falou, mas acho que não ficou bem claro ali. No dia, eu vou contextualizar, no dia que foi emitida a nota da MP Marketing, um pouco antes dessa emissão, ou no mesmo dia, o senhor falou 5 minutos com o senhor Bendini. Essa nota foi emitida em março de 2014, ainda antes do recebimento dos valores. O senhor chegou a tratar com ele desse assunto? Não tratei. Mas discutiu com ele questões sobre o que fazer, qual que seria a história narrada, porque você falou que ele estava exposto? Não, na realidade eu não disse a ele que iria emitir nota nem nada. Havia já um apelo dele para que tivesse cuidado na forma do recebimento. Eu não ficava tricotando isso com ele o tempo todo. Ele apenas disse, olha, a gente tem que ter cuidado com o recebimento disso, não pode fazer de uma forma que nos expõe. Se houver uma forma legal de fazer que possa nos proteger, fica melhor. Então, esse foi um comentário que ele tinha feito, que eu guardei, por isso na frente, Fernando Reis empurrando. E entre o empurra dele, que ele próprio admitiu aqui, ele dizia que não, temos a dificuldade, temos que ver como, ele ficava barrigando, eu é que me antecipei na possibilidade de tentar encontrar a solução, que não foi viável, eu cancelei as notas e ele, de fato, disse que o assunto seria resolvido da forma como foi resolvido. Ok. Em relação ao apartamento da Rua Sampaio Viana, esse apartamento estava alugado em nome do seu irmão. Sim. Como que foi essa questão do recebimento dos valores? O senhor conversou com o seu irmão? Como que foi? O senhor tinha chaves? Me relata, por favor. Eu não tinha a chave do apartamento, a chave ficava lá embaixo, quem precisava usava. Eu normalmente nunca ficava lá, eu ficava no Mercury da Alameda e tudo. Mas como eu estava na Odebrecht na reunião, e ele perguntou aonde, e eu aonde? As datas estavam ali no papel, aonde? Foi quando eu disse, não, eu vou fazer no flat do meu irmão primeiro, que o flat é dele, não vai ter ninguém, pelo menos nos dias que eu combinar com ele. E eu disse a ele, eu não arrumei hotel, vou ficar e tal, é meu irmão, eu não preciso entrar em muito detalhe ou dar explicação a ele, não.
E ele teve ciência de que o senhor receberia valores indevidos lá? Não, ele só soube dessa situação posteriormente, quando ele teve a busca e apreensão na casa dele, em que ele voltou com o assunto, e aí eu expliquei a ele a situação. A empresa Argos, inclusive, tem outros sócios. Isso me gerou um constrangimento que eu, inclusive, deixei a sociedade da empresa por conta disso na época. Okay. No seu lado, senhor Antônio Carlos, tinha uma anotação que já foi usada nos autos várias vezes, que estava escrito assim: reserva Amanda Bendini, 2 bangalôs, um apartamento duplo, fecha a nota e nós resolvemos. O que significa essa anotação do seu lado? Seu irmão tinha? O senhor... Não, na realidade, veja bem, Tarcísio Meiralins, que é o dono do Nanai, é um amigo nosso de anos e anos, 20 anos. Já tinha sido dono de outros hotéis, nós somos amigos de ir para casa um do outro. E na realidade o Nanai realmente não é um lugar fácil de achar. Ele tinha me dito que não estava conseguindo um lugar bom para ir no carnaval. Eu digo, eu posso tentar o Nanai se eu falar com Lula. Lula com Tarcísio ou com Lula. Lula é o filho. Como é um hotel que é muito badalado, eles sempre reservam 5, 6 apartamentos para quebrar um galho para alguém no final. E eu tinha dito a Antônio Júnior, que tem mais proximidade com Lula e Tarcísio do que eu digo, olha, dá uma ligada para Tarcísio, vê se resolve, depois a gente vê. O depois a gente vê era porque eu não tinha combinado nem sequer ainda com o Bendini como seria. Não tinha passado valor, a reserva não estava feita. Depois eu falei com ele, eu digo, como é que você quer fazer? Ele podia até ter dito, André, ó, paga aí, não foi o caso. Ele de fato pagou no cartão de crédito dele, depois sobrou um extra do apartamento Acho do Genro, que mandaram para mim. Eu digo, eu não vou ligar para o cara para cobrar, não sei, 1.000, 2.000, 3.000 de extra de hotel. Eu mesmo mandei resolver. E esse extra do hotel, quem pegou foi o senhor ou seu irmão? Eu paguei, essas despesas eram pagas por mim. Ok. Na busca e apreensão tinha anotações referentes a outras empresas. Essa situação de propina aconteceu em outros casos também, envolvendo a Petrobras? Não. Na realidade, veja bem, em relação à Petrobras, só para você saber, quando o Bendini ainda estava no banco, é o que eu disse, eu tive um contato só com o Antônio Palocci para tentar conhecer o setor que ele era. Um minutinho, vamos dar uma pausa aqui para saber o que está acontecendo. Tem um break?